Então, explicando como vai funcionar, é basicamente uma entrevista em que eu vou fazer algumas perguntas, né, para o senhor sobre a sua jornada como pastor. E eu acho que vai ser breve, assim. Eu espero não tomar muito do seu tempo, mas eu acho que vai ser bom. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, começando assim do começo. A primeira pergunta é: como foi o seu processo de conversão? Começando lá do começo, eu sei que o senhor já contou algumas coisas na igreja, né, que você era novo convertido com 16 anos e tal. E aí eu queria saber como foi, assim, quem convidou, em que ano, a idade, né, a gente já sabe mais ou menos, e como foi para a sua família, né, como eles receberam essa notícia. Entendi. Bom, eu tinha uns amigos. Bom, na verdade, nasceu um sentimento dentro de mim de que eu queria buscar mais a Deus, né? Eu era católico e a forma que eu conhecia era um segundo passo, né, que eles têm lá a primeira comunhão, né, como se fosse um discipulado, e depois eles têm um segundo nível que eles chamam de crisma. E eu fui fazer a crisma. No meio da crisma, que é um processo de aprendizado mais profundo, eu tinha alguns amigos, vizinhos, cariocas, né, que a gente estava sempre juntos, saía, brincava, se divertia, enfim. E a mãe deles é evangélica, né, a irmã Lourdes. E no meio desse processo da crisma, estudando a Bíblia, ela começou a falar de Jesus para mim. E na verdade ela simplesmente assim falou: tem um disco aqui que eu queria que você ouvisse, né? E era um disco de um missionário norueguês que contava um arrebatamento que ele teve de espírito, né? E aí ele viu, ele descreve o arrebatamento da igreja, né? E aquilo me tocou profundamente, né? Marcou meu coração, minha mente, minha vida, pelo conteúdo apocalíptico que tinha aquilo ali, né? Me causou muito temor. E aí, passados uns dias, me chamou de novo, eu continuei ouvindo até que consegui ouvir tudo. E aí, passados uns dias, o filho dela, que não era evangélico ainda, um dos filhos mais velhos, né? Ela tinha 4 filhos, né? Três grandes já. O mais velho falou: domingo eu vou na Assembleia de Deus, no domingo, visitar. Você não quer ir comigo? E meu coração já estava aberto, né? E aí ele falou: vai eu, você e mais um rapaz, amigo meu. Eu falei: tá bom. Aí nisso a gente foi lá no domingo e no caminho eu já fui meio que decidido. Eu acho que eu vou ficar na igreja. Aí entrei na igreja, ouvi a palavra. Na hora do apelo perguntaram se alguém queria aceitar Jesus. Eu levantei minha mão e a partir dali começou meu processo de transformação, de conversão. Bom, muitas mudanças aconteceram então a partir dali. A primeira coisa, eu cheguei em casa e disse pro meu pai, falou: aceitei Jesus. Falei pra minha mãe, né? Minha mãe gostou muito, ela frequentava a igreja, mas não era evangélica ainda, só visitava mesmo, recebia oração, me levava algumas vezes também. E meu pai ficou muito feliz, dizendo: olha, eu sei que isso é muito sério, muito importante, então vai mesmo, né? Então ele me apoiou bastante, né? Tive um apoio muito grande dele e também da minha mãe. Mas para mim havia um choque ainda com o restante dos familiares, né? Porque mesmo com os meus 16 anos, eu gostava muito de sair, né? Muito de balada, muito de, enfim, uma vida jovem como é hoje aí fora do mundo. E apesar de não fumar, não usar drogas, mas gostava de bebida alcoólica, né? E para os meus amigos que
tinha uma vida muito intensa em casa. Então, por exemplo, ele chegava em casa na quinta ou na sexta-feira e ia embora no domingo, né? Então a gente saía muito junto, alguns primos também iam dormir em casa também, etc. Então, quando eu disse para eles que eu havia aceitado Jesus, eles não acreditaram. E meus familiares também, meus tios, primos, enfim, foi tudo uma grande surpresa. Às vezes, para mim, tinha até uma certa barreira dentro de mim em querer se expor, dizendo, olha, sou evangélico, etc. E tal. Mas foi um processo de conversão, de entender o que realmente era ser evangélico, o que era ser cristão. Aprendi muita coisa que eu tive que reaprender depois, né? Porque a gente acaba se envolvendo com outros irmãos de igrejas menores e que assim, são hiperpentecostais, né? Tudo espiritualismo, etc. E, enfim, foi um processo de mais ou menos 2 anos a minha conversão, até quando eu comecei a namorar com a Cláudia, que é a minha esposa, né? Pastora Cláudia. E aí, assim, quando eu comecei a namorar com ela, parece que muitas coisas se acertaram, né? Foi como se fosse uma bênção de Deus para concretizar a minha conversão, porque aí os meus amigos se afastaram de vez, meus primos me deixaram de vez. Foi um período que eu tive, assim, de isolamento quase, porque nenhum amigo mais meu queria estar comigo, eles tinham outra rotina, ou tinham outros compromissos que eram diferentes de mim. Durante esse período de 2 anos, 1 ano e meio, vez ou outra ainda estava com eles ainda, mas quando eu comecei a namorar, aí parece que sim, encerrou um ciclo mesmo da minha vida pregressa e iniciou uma nova etapa da minha vida cristã, né? Então a Cláudia, além de ser a pessoa que Deus preparou para ser minha esposa, Deus usou este relacionamento para me firmar ainda mais no propósito, né? Já estava caminhando para vamos dizer assim, um direcionamento mais firme, né? Consistente nos caminhos do Senhor, e com ela foi acredito que foi o direcionamento final de Deus para minha vida com Cristo. Uhum. Nossa, muito legal. E em que ano que foi, mais ou menos, pastor? Bom, eu tinha 16 anos, então foi em 96. Setembro, março de 96. Março de 96. Isso. Não, março de 95. Março de 95. E aí, em 97, vocês começaram a namorar, é isso? Isso. Finalzinho de 97 para 98. É isso. Muito legal. Minha próxima pergunta é assim, eu queria entender como que foi o início da sua jornada na obra. Né? Porque aí o senhor se converteu, e aí você conheceu a irmã Cláudia, e aí eu queria entender como foi isso, assim, você se tornou líder, tipo, logo em sequência, como que foi esse começo, assim, dos ministérios na sua vida? O começo do ministério foi bastante interessante, porque na época em que eu me converti, passado um tempo, acho que 1 ano, alguns outros jovens se converteram também, e eles tinham assim, uma sede de Deus gigantesca, né? Então eles buscavam a Deus de madrugada, era coisa que eu até então pouco se tinha na igreja. E eles iam para vigílias e faziam campanhas nos lares. Então Deus levantou outros 3 jovens, que foi o Gildo, o Péricles e o Valdefran, que posteriormente se tornaram meus amigos dentro da igreja. E eu comecei a andar junto com eles. E aí comecei a participar das campanhas dos lares, auxiliar, trazer uma palavra rápida, né? E assim, o dia que começou mesmo foi quando
um dos jovens, que era o Gildo, ele foi fazer uma visita. E aí eu disse, eu queria ir também, será que eu posso, né? E aí fizemos a visita. Na volta ainda tinha oração na segunda-feira. E aí eu já tinha ouvido falar sobre o batismo do Espírito Santo, mas não, só tinha o desejo, não buscava. E aí entrei no culto, quase no finalzinho, ele veio orar comigo, e aí Deus me batizou com o Espírito Santo ali, naquele dia. A partir de então, um desejo gigantesco no meu coração ficou maior ainda de buscar a Deus, e começamos a participar dos cultos nos lares, campanha dentro das casas para abençoar as famílias em propósitos de cura, de libertação, de renovação. E bom, começou aí, porque depois nós começamos a fazer vigílias em nossa igreja. E, vez ou outra eu trazia uma palavra, tinha uma oportunidade no culto da igreja também. Também ajudava no auxílio na direção das vigílias algumas vezes, e participava muito ativamente das orações. E aí fazia parte da mocidade, etc. e tal. De repente o pastor local, que era o pastor Pedro, às vezes no domingo à noite, ele pedia para eu trazer uma saudação, 5, 10 minutos. Então a minha carreira começou mais ou menos nesse sentido, cristã. E uma coisa que foi importante é que eu era muito assíduo na escola dominical, né? Muito assíduo. E aí, acho que depois de uns 3 anos que eu estava na igreja, o professor da escola dominical viu a minha assiduidade e falou assim: Fábio, você está sempre aí participando, faz umas perguntas, etc., sempre interessado, queria que você desse uma aula pra gente no domingo que vem. Eita, meu Deus, vamos lá. E nisso, 1 mês atrás, antes disso acontecer, eu estava orando e Deus tinha falado para mim para eu comprar um dicionário teológico. Mas, meu Deus, para que eu vou querer comprar isso? Fui lá e comprei. E fui pesquisar algumas coisas, ler algumas coisas que eram interessantes, né? Ajudou bastante na leitura bíblica. Mas quando esse irmão falou para mim ministrar a aula, aí o Senhor me fez lembrar o porquê que eu tinha que ter comprado um dicionário teológico, né? Para me auxiliar bastante nas aulas. Então eu fui professor de escola dominical por muitos anos, né? O interessante é que quando esse irmão me convidou, na semana seguinte ele foi chamado para ser pastor em uma outra congregação, e eu me tornei o professor oficial dos jovens. Nossa, caiu no seu colo. Exatamente. Passou uns anos, o Gildo se tornou líder dos jovens e ele me convidou para ser o vice-líder dele. Fiquei como vice-líder, acho que por 1 ano e meio ou 2 também, e aí me tornei líder dos jovens, né? Depois que eu me tornei líder dos jovens, fiquei alguns anos também ali. Agora não me lembro quantos anos eu fiquei como líder de jovens. Não sei se foram 5 ou 6 anos. Alguma coisa assim, né? Acho que uns 6 anos mais ou menos. Mais de 6 anos. Fiquei uns 10 anos como líder de jovens. Se eu não me engano. Peraí, deixa eu ver. 6, 7, 8. Fiquei uns 6 anos, é isso mesmo. Uns 6 anos como líder de jovens. Aí veio um pastor. Nessa época eu já estava. Isso, uns 6 anos. Veio um pastor e nessa época eu estava fazendo teologia, né? Fazendo um curso de teologia. E ele me fez uma proposta de me levar para o presbitério. Foi o pastor Alcides, inclusive. Ele pediu até que eu tivesse mais presente na igreja, porque eu estava estudando fora, né, fazendo faculdade, etc. Nessa época eu estava fazendo faculdade na Metodista de teologia.
E aí entrei, conversamos com ele. Eu tinha recebido uma proposta para ir embora de São Paulo, para ir para Belém do Pará, aliás, perto de Belém do Pará, na cidade de Ananindeu. E aí, conversando com ele, ele falou: Fábio, se você não for embora, se não der certo, tava quase tudo certo praticamente, eu sei que vai ser um sinal para eu te levar para o presbitério. Eu orei ao Senhor a respeito disso. E aí, na semana seguinte, negaram a minha proposta e ele me indicou o presbitério. E aí fui levado ao presbitério nesse período aí. Passaram acho que uns 2 anos aproximadamente. Aí me convidaram para assumir minha primeira igreja, que foi o Jardim Santa Bárbara. Isso eu estava com 30 anos. 30 anos. Bem jovem. Bem jovem. Ainda a Cláudia estava grávida da Nicole ainda. Estava de alguns meses. A Nicole nasceu nessa igreja, né? No Jardim Santa Bárbara. Fiquei não muito tempo nessa igreja, né? Mas foi um grande aprendizado, né? Muita coisa Deus realizou ali nesse pequeno período. Aí saí do Santa Bárbara e retornei para o Parque João Ramalho, a pedido do pastor Paulo, para eu ser o co-pastor dele, né? Depois que eu saí do Santa Bárbara. Aí fiquei alguns anos como co-pastor. Aí fui co-pastor do pastor Paulo, fui co-pastor do pastor Odirley e depois fui pro Jardim São Roberto. Basicamente é isso daí. Não sei se eu fui além do que você perguntou, porque eu tava tentando lembrar a pergunta. Falou que era como foi o começo, né? Eu falei toda a história, né? Tudo bem. E a outra pergunta seria... Mas teve algo que marcou no começo, Carol, sobre essa questão pastoral, que aquele rapaz que foi comigo na igreja, que me convidou, quando eu aceitei Jesus, que era o filho da irmã que estava me evangelizando, ele começou a fazer, depois que ele aceitou Jesus, ele ficou um tempo lá na nossa igreja, e ele foi fazer teologia, era o Alex, né? Ele foi para a Igreja Missão Filadélfia, e lá ele era um seminarista em internato, em regime de internato. E aí um certo dia ele me chamou para ir a um lugar, era um dia que ele estava livre, né? Mas ele tinha que ficar lá todos os dias dentro da igreja, né? Mas era um dia que ele estava livre e ele falou: preciso ir em tal lugar. Eu falei: vamos comigo. Eu falei: vou. E aí eu tinha ido numa igreja ali no Capilópolis, na Rua do Centro, um congresso de jovens, e a igreja estava tomada pela presença de Deus, né? Tomada. E quando eu fechei os meus olhos, Deus me deu uma visão. Eu vi um ser muito grande, gigantesco, né? Totalmente dourado. Pra você ter uma ideia, só a parte da orla do vestido dele que passava pela igreja, né? E à medida que ele ia caminhando do púlpito para o fundo da igreja, que era onde eu estava, no último banco, aquela capa, ó, aquele véu, aquela orla da veste dele ia passando na igreja, a igreja ia aumentando o fervor, assim, de uma forma que parecia que a igreja ia partir no meio. E ele passou por mim. Quando ele passa por mim, sai uma mão de dentro dessa orla do vestido e cola uma placa no meu peito, né? Uma placa reluzente. Quando cola essa placa reluzente, eu sinto a presença de Deus muito forte, muito forte. Eu lembro como se fosse hoje. Oi. Vem cá, dá uma olhada pra ela. Parece aqui, ó. Oi, Carol. Tudo bem? Fala: oi, Carol. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem? Deixa eu botar pra conversar, vai lá. E aí, Carol? Deixa o papai conversar agora. Você tá querendo conversar com ela? Tá. E aí eu conversando com ele, eu contei pra ela essa visão. E ele começou a ficar vermelho e se arrepiar e parou. Ele falou: Fábio,
isso foi uma revelação de Deus para o seu chamado. Eu falei, como assim? Porque eu conhecia pouco da palavra, né? Conhecia mais o Novo Testamento, não sabia muito sobre o Antigo, muito menos sobre o sacerdócio. Ele falou, nós estamos estudando lá no seminário essa semana sobre o peitoral de justiça do sacerdote. E ele explicou para mim em detalhes o que representava cada pedra, que tinha um peitoral, que eram 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel, etc. E aí ele falou assim, Deus te escolheu, nesse dia Deus confirmou o seu chamado pastoral. Você vai ser um sacerdote da casa do Senhor. Que incrível. Nossa. E eu falei, meu Deus. E aí o desejo que já brotava no meu coração de servir ao Senhor passou a arder ainda mais. A chama passou a arder ainda mais. Muitas coisas aconteceram para que isso não fosse possível. Mas, assim, eu tinha uma convicção e tenho uma convicção tão grande do chamado que nada me abalava ou tirava essa ideia da minha cabeça, justamente porque Deus falou diretamente comigo. Então, era uma certeza. Era uma certeza inabalável. Assim, uma certeza que, será que vai ser? Não, eu tenho certeza que vai. E tanto é que aconteceu. E eu sempre preparando a Cláudia, amor, se prepara, Deus fala comigo. E ela sempre naquela, será? Será que vai ter desejo, vai ter vontade? Mas sempre foi uma certeza gigantesca. Assim. Foi isso. Incrível. E a outra pergunta, eu acho que o senhor já respondeu, era exatamente o seu chamado pastoral. E era exatamente isso que o senhor falou. E aí, caminhando para a próxima, seria sobre a sua chegada no São Roberto. Eu, que não tenho nenhuma experiência assim, eu imagino que deve ter sido uma sensação muito, acho que é um desafio, você encarar novas pessoas, trabalhar com pessoas é muito difícil. E falando como participante da igreja, é muito legal ver o crescimento de vocês, quanto família. Vocês chegaram 4 pessoas e aí o Theo nasceu aqui. É muito legal acompanhar esse crescimento. Então eu queria saber, como foi a sua experiência na chegada no São Roberto, esse primeiro contato, assim. Bom, sempre quando a gente vai para uma igreja, nos dá uma mínima prévia, assim, então, geraram em nós uma grande expectativa. Não, você está sendo muito honrado, você está indo para uma igreja que está pronta, que não tem problemas, para enganar, que anda sozinho. Então, geraram em nós uma grande expectativa. Mas, assim, Deus, ele colocou muitos propósitos dentro do meu coração nesse período que estive como pastor, como co-pastor e até a chegada. Então Deus me ensinou muita coisa. A faculdade de teologia me abriu minha mente assim de uma forma, vamos dizer assim, espantosa. Foi espantoso, como a faculdade te abre a perspectiva, porque quando você estuda a história da igreja, você vê que o Evangelho não nasceu dentro da Assembleia de Deus. Deus tem 100 anos, 100 e poucos anos. O cristianismo tem 2000 anos. Enfim. E, bom, quando eu cheguei no São Roberto, eu tinha muito claro, muito nítido, muitas coisas na minha cabeça. Do aonde eu queria chegar, onde é que o que Deus queria fazer, de como conduzir a igreja. E eu me lembro que chegar no São Roberto foi muito desafiador, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer de mudança cultural na igreja. Busquei alguns caminhos e logo, assim, muito próximo da data que eu cheguei, eu agendei uma reunião com os obreiros e fiz uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa eu procurei identificar o que cada um fazia, o que cada um gostava, o que cada um gostaria de fazer. E o meu propósito que eu vim para o São Roberto foi fazer trabalho com famílias. E eu encontrei uma pessoa que escreveu lá
que tinha interesse em trabalhar com famílias. Aliás, 2 pessoas. Uma foi a Vanessa, do Eliel, e outra foi o Ricardo. E tentei com a Vanessa, como tentei com o Ricardo, não deu certo com a Vanessa, infelizmente, até mudaram de igreja, mas com o Ricardo deu certo. E esse investimento pequeno foi o suficiente para que Deus conduzisse toda a mudança cultural dentro da nossa igreja, para hoje a gente ter um foco extremamente forte dentro de famílias, sermos menos religiosos e, ao invés de focarmos em coisas, em eventos, focarmos em pessoas. E hoje eu consigo enxergar isso dentro da nossa igreja. Eu sabia que ia ser desafiador, né? O próximo tópico também o senhor já deu uma comentada, mas eu gostaria de falar sobre famílias. Mas o que eu queria falar, e que o senhor já tocou no assunto, é sobre famílias, né? Porque é algo muito perceptível, essa bandeira, né? Que vocês levantam, que vocês trouxeram para a nossa igreja e se estendeu, né, para o campo. E o que eu queria entender é o que trouxe esse start para vocês, né? Se foi algo que sempre ardeu no seu coração, ou se foi algo percebido trabalhando talvez em um trabalho anterior, né? Eu queria entender como que essa chama, né, acendeu no seu coração. Assim, a gente, depois que nós casamos, depois de 2 anos, nós fizemos nosso primeiro encontro de casais com Cristo, né? Então, eu creio que ali já foi uma sementinha que Deus plantou dentro de nós. Porque nós somos muito influenciados pelo pastor Paulo, né? Ele que fez o primeiro encontro de casais com Cristo na nossa igreja, muitos anos atrás. Acho que até 2 anos atrás, 2 anos antes da gente se casar, acho que foi em 2002, não, 2004, acho que 2002, ou 2001, uma coisa assim. E depois que nós fizemos esse encontro, nós começamos a trabalhar e a participar de pequenos encontros. Então, um jantar, uma palestra, etc. Então a gente sempre se interessou, conhecemos muita literatura, lendo a respeito, etc. e tal. E aí, depois de alguns anos, uma amiga da Cláudia, uma irmã, né, a irmã Kátia, esposa do irmão Luiz, falou assim: vocês não querem fazer o UCC, né? Aí a Cláudia falou: não, nós já fizemos, né? Depois que a gente casou e tal. E aí ela falou assim: mas vocês não estão trabalhando? Eu falei: mas quem sabia que podia trabalhar? Eu falei: então, se vocês já fizeram, já estão aptos aí para servir, né? E aí, Carol, a gente foi com ela trabalhar. E ali eu vi nascer um propósito dentro do nosso coração. Nesse encontro se consolidou, se concretizou mesmo algo que já vinha sendo desenvolvido, e ali Deus nos deu um propósito dentro do nosso chamado pastoral. Porque a satisfação de estar lá, e olha que esse primeiro encontro a gente foi a trabalhar bem nos bastidores mesmo. Pra você ter uma ideia, a gente ficou na cozinha, né, descascando batata, praticamente boa parte do nosso tempo. Mas de conversar, de ver a forma dos irmãos e irmãs servirem pessoas, aquilo nos encantou e nos fisgou de uma tal maneira que falei: Cláudia, aqui é o nosso propósito. E ela sentiu a mesma coisa. E ao terminar e ao ver as bênçãos, ao ver os relatos, nos davam uma sensação tão incrível que a gente nunca tinha sentido antes. Que parecia, sabe, aquela substância da alegria que o corpo produz, né? Acho que é serotonina, alguma coisa assim. Era gigantesco. A gente quase entrava em êxtase de
tanta alegria, né, tanta satisfação. E o choro, às vezes, a gente não continha de ver o que Deus estava fazendo ali. E a gente aprendeu muito nesse trabalho em focar em pessoas. Dali surgiu, na verdade, o entendimento de reino em servir pessoas, em abençoar pessoas, cumprindo o segundo maior mandamento que Jesus Cristo deixou para nós. E aí a gente começou a trabalhar, a se desenvolver, mesmo que nos bastidores. Aí com o tempo nos convidaram para uma palestra, um aconselhamento, e assim foi desenvolvendo, e agora tomou toda essa proporção que você tem visto aí. Mas muito legal, assim, esse começo. E algo que tem muito a ver, tem tudo a ver, na verdade, com famílias, e é o próximo tópico, são os cursos. Né, que foi algo que, não sei, na minha concepção, assim, revolucionou, né? Trouxe vários tópicos, vários assuntos para a igreja que não eram muito falados, né? E aí eu queria, as perguntas que eu vou fazer, eu sei as respostas, né? Mas eu queria ouvir do senhor. Tipo assim, quais são os cursos que a gente tem hoje? Desculpa se tiver algum barulho aqui, meus cachorros estão brigando. Não, tá tranquilo. Embaixo da mesa, nesse momento. Mas quais são os cursos, né, que a gente tem hoje? Como ele começou, né? Com quem começou? Eu sei que o Ricardo tem muito a ver, né, nesse começo. E em que dimensão está, né? Tipo, em quantas igrejas do campo a gente tem os cursos hoje? Quantas aderiram? Como foi, né, levar isso da nossa igreja para o campo? Se foi um processo fácil, né? Se não foi, se teve bastante adesão, assim, né, dos irmãos. E talvez contar também alguma experiência, assim, de pessoas que passaram pelos cursos e tiveram nessa transformação que é tão perceptível, assim. Bom, nessa igreja que a gente começou a trabalhar com casais, nós ouvimos falar de 2 cursos, né, que era o Homem ao Máximo e Mulher Única. E como a gente já tinha muita intenção de trabalhar com famílias, para nós saber que tinham ferramentas como essa disponíveis foi excelente. Agora, como que a gente vai tirar ou quebrar paradigmas e religiosidades dentro do nosso ministério e igreja sobre esse tipo de trabalho que nunca foi feito, né? E quando eu soube e lembrei, né, que o Ricardo tinha um interesse, bom, na verdade, antes do curso teve uma preparação. Oferecer o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, para o nosso ministério, especificamente para o São Roberto também, já era uma dificuldade, porque não se pode falar o que acontece, o suspense, o desconfiômetro, é dinheiro que vai, será que vai valer a pena, a gente nunca precisou disso, enfim, uma série de senões e porquês e etc. E quando a gente conseguiu convencer, Robinho, Ricardo e outros irmãos que precisaram passar pelo encontro de casais, até por conta de problemas que estavam enfrentando, né? E aí viram como é maravilhoso e fantástico esse tipo de trabalho. Então ali essa porta se abriu para coisas novas. Sem contar que, eu não sei se vocês perceberam na igreja, eu tive que usar de uma estratégia nas minhas pregações e ensinamentos, que eu acho que eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, falando sobre mudança de cultura, sobre coisas novas, sobre o que Deus tinha para fazer. Então isso foi uma semente que Deus foi sempre jogando no coração dos irmãos, para quando acontecesse
o início desse trabalho, a resistência fosse um pouco menor. Então, foi uma estratégia que Deus nos deu para falar a respeito disso. Então, quando eles fizeram o ECC, uma porta se abriu. Nossa, a gente viveu, eu ouvi essa seguinte frase: a gente viveu até hoje sem saber que existia isso. Né? E aí foi a hora que eu falei, bom, tem mais coisas, tem ferramentas, tem como a gente servir melhor, tem mais opções para a gente abençoar vidas. Eu procurei o Ricardo, fiz um desafio para ele, mas para isso eu tive que fazer um convencimento na igreja onde o Ricardo foi fazer o curso, porque eles estavam meio reticentes, né, de sair do curso de lá e trazer para a nossa igreja. Então o Ricardo teve que fazer o curso uma vez, teve que fazer 2 vezes, depois teve que fazer 3 vezes. Nossa. Como líder em treinamento, para depois, ainda assim, convencer o pastor de lá, dizendo, olha, libera um pessoal seu aí, só para nos ajudar a implementar aqui na nossa igreja. Eu conversei com a liderança deles, depois conversei com o pastor. Então foi um processo de 1 ano e meio também, para que isso acontecesse, para que a gente conseguisse trazer o primeiro curso do Homem ao Máximo. Foi bom, a gente já conseguiu a primeira parte, agora tem uma mulher única. Mas eu não sabia que Deus já estava trabalhando de outras maneiras. Então não é só através de mim que Deus, por ser o líder, não precisa ser somente eu que vou atrás ou que Deus usa para que as coisas aconteçam. Eu conversando com a Sabrina e o Cido, tem um curso assim assado, a gente precisava trazer para nossa igreja. Ela falou assim, pastor, acabei de fazer. Nossa. Falei, não acredito. Falei, não acredito. Ela, tô fazendo curso, eu acabei de fazer uma coisa assim. E eu falei, mas aonde que é? Ela falou, em tal lugar, tal. Você não comentou comigo, nem sabia dessa bênção, né? Então eu incentivei ela mesmo, né? E aí falei, e aí, vamos... Orei a Deus e fui conversar com ela e falei, senhora também, eu queria saber se você topa o desafio de você trazer o curso para nós aqui. Aí ela foi ser co-líder. A gente incentivou o Ricardo e ela a fazerem um intensivão junto com a Cleide, mais uma turma, né? E aí ela topou, graças a Deus, essa briga. E aí trouxemos a primeira turma de Mulher Única também, junto com o Homem ao Máximo. Apesar de ter começado um pouquinho antes o Homem ao Máximo, a Mulher Única veio na sequência. E eles começaram em que ano? Foi o ano antes da pandemia. 2019? 2019. Tá. 2019. Bastante tempo, né? Bastante tempo. 2019. E aí a minha intenção, como eu vi que era muito abençoador, a minha intenção era expandir pro ministério. Aí houve resistência, porque como eu fazia parte agora dos encontros de casais do nosso ministério, ajudando a implementar, eu fui procurar então introduzir os cursos lá, já anunciando os cursos lá nesse encontro de casais. Saindo daqui tem mais coisas, né? E aí disseram, não, melhor não, porque o nosso ministério não tem isso aprovado, etc. E aí continuamos trabalhando localmente e trabalhando nos bastidores, dentro do nosso setor, com igrejas próximas e os irmãos sendo abençoados e começando a criar corpo. E de repente chega uma ideia do pastor, na verdade chega uma ideia com o conselho que atua junto com o pastor Silas, de ter um projeto de famílias. E aí uma outra pessoa, né, uma pastora que não faz mais parte do nosso ministério, comentou com o pastor Silas também sobre esse mesmo projeto. E aí o pastor Paulo, que é nosso amigo, né, disse, pastor, entendo tudo, mas se for para a gente começar um projeto como esse, a gente já tem na nossa igreja.
que inclusive quem está conduzindo é o pastor Fábio lá no Jardim São Roberto. Aí ele, não acredito que a gente já tem isso, mas conversa com ela, etc e tal. A gente teve essa reunião com ela, não deu muito certo a estratégia que ela queria, não foi muito adiante com o que o pastor Paulo estava esperando também. E aí no final o pastor Paulo chegou pro pastor Silas e disse, olha, por esse caminho acho que não vai dar certo, tem o pastor Fábio que já tem o trabalho implementado no São Roberto, acredito que seguir com ele seria a melhor opção. E aí ele pediu pro Paulo falar para mim, para eu preparar uma apresentação e desenhar um projeto de expansão para o nosso Ministério dos Cursos, né? Feito isso, eu fiz uma apresentação prévia para o conselho, eles gostaram, né? Eu dividi o projeto em 4 fases. Nessas 4 fases, em cada fase foi apresentado para o conselho, que foi aprovado. Apresentei para o pastor Silas e para os cabeças de setores, que foi aprovado, e depois apresentei em reunião de obreiro para todos os obreiros do nosso ministério, né? Os demais pastores e obreiros também. E daí, o dia que eu apresentei para os pastores, né, antes de apresentar para os obreiros, eu apresentei o projeto, as 4 fases, como iria funcionar, o que cada curso representava. E aí, quando eu fui descer da plataforma, o Silas falou, fica aqui, padre. O pastor Silas falou, fica aqui. Aí eu fiquei, ele começou a falar a respeito da importância, qual que era o projeto da igreja, né? A gente atuando em várias áreas, atendendo aí crianças, adolescentes, jovens, irmãos, irmãs e agora família. E ele falou, Deus colocou algo no meu coração e eu quero consagrar, isso eu não sabia de nada, né? Eu queria consagrar o pastor Fábio, o pastor de famílias do nosso ministério. E foi o primeiro pastor de famílias do nosso ministério até hoje. Espero que de muitos que venham por aí, né? Que não parem por aqui. Sim. E estamos com essa responsabilidade. Bom, com isso... Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Eu ia falar sobre as fases do projeto, não sei se é muito detalhe. Não, pode falar, eu gostaria de anotar. Tá. Então aí, dividi em 4 fases. A primeira fase era uma fase de captação. Então, cada líder de setor, como a ideia era atender o ministério, então o ideal era desenvolver uma liderança setorial. Então, cada cabeça de setor ficaria responsável em indicar pessoas para serem treinadas e serem possíveis líderes. Então, essa fase foi uma fase de muita indicação, uma fase de muita seletividade, uma fase de treinamento. A segunda fase, depois que eles fizeram os cursos, foi de fazer um intensivo, né? Muitos foram alcançados, foram abençoados, alguns não serviam de fato para esse tipo de liderança, mas a grande maioria se tornaram co-líderes e líderes que estão atuando. E isso, em paralelo, os cursos no Jardim São Roberto continuavam, né? E outras igrejas também locais que já estavam fazendo. Então isso nos facilitou e nos ajudou muito nessa multiplicação de liderança. Aí a terceira fase foi uma fase de consolidação, onde a gente depois foi a primeira fase foi de seleção, a segunda fase foi de formação de liderança e uma segunda fase e meia de um intensivo dessa formação. A terceira fase foi a fase de implementação e início de expansão, né? E aí a gente já conseguiu entrar em quase todos os setores do nosso ministério. E agora a gente está numa 4ª fase, que é uma fase de expansão mesmo, né? Exponencial. Então a gente saiu de uma ou 2 igrejas com 2, 3 turmas para 13, 14, 15 turmas simultâneas, né? Caramba! Isso tanto de mulheres quanto de homens, casais e noivos, né? Porque também os noivos estão incluídos nesse projeto aí.
E agora a gente está na quinta fase. A quinta fase é inclusão de novos cursos, para que esse ciclo ele seja contínuo, né? E ele não tenha o seu encerramento num curso só. Então você tem uma fase, creio eu, que de aprendizado inicial, de uma fase inicial. Depois você tem um mergulho dentro desse estudo que você já fez, viveu, consolidou e pôs em prática. Fala, e agora o que tem mais? Então vem novas fases aí a serem trabalhadas. O que já está pronto agora para essa quinta fase? Mais 4 cursos novos. 2 para homens, mais um para família a respeito de paternidade e mais um para mulher. De paternidade, e aí essa quinta fase é uma fase nova de formação de liderança. A partir dessa formação de liderança, no ano que vem é a fase de entrar em curso efetivo, né? Então é como se a gente voltasse no primeiro ciclo de indicação, se repete, né? Isso, exatamente. Então se repete esse ciclo. Então são mais 4 novos cursos que a gente vai implementar. Um para homens de 15 a 24 anos, solteiros. Um outro para esse, se eu não me engano, é o poder do potencial. Depois eu confirmo os nomes para você e te mando direitinho, tá? O que é para jovem, o que é para homem. Tem o de mulher, que se chama Ser Mulher, que é uma continuidade do Mulher Única, e só pode ser feito quem fez a Mulher Única nesse curso, é um pré-requisito. E o de paternidade, que é aconselhável também que só faça quem já fez o de casais. Como essa é uma fase, como o de casais a gente não está ainda num crescimento exponencial, como está o Homem ao Máximo Mulher Única, a gente não colocou isso como pré-requisito ainda. Mas a gente vai trazer a formação de líderes que já passaram por um dos cursos, ou de casais, ou do Homem ao Máximo, e aí esses líderes serão os multiplicadores também para a paternidade, né? Assim como também os outros 2 cursos para jovens e a continuidade do Homem ao Máximo. Nossa, incrível. E são spoilers, né, que eu peguei, eu não sabia, mas eu posso falar isso, né, na apresentação? Pode falar. Tá, é muito legal mesmo. E uma coisa só sobre os cursos que eu queria perguntar, e eu não sei se o senhor sabe, assim, mas números, tipo, a gente tem essa informação, tipo, a gente tem, já passaram pelo Homem ao Máximo, sei lá, tipo, 100 homens. A gente tem essa informação? Tem um estimado, pode ser? Mais ou menos? Pode. Depois eu posso até confirmar, mas estimado a gente tem que já passou pelo Homem ao Máximo aproximadamente 200 homens, né? De mulheres também mais ou menos essa faixa, de 190 a 200 mulheres. Do curso de noivos, se não me falha a memória, foram 25 noivos. E de casais, eu já estou na 3ª turma, então são 15, 2, 3, 18. De casais, mais ou menos 25 casais no curso para casais, para famílias. Nossa, muito legal. E no campo, começou ano passado, foi isso, né? 2023. Sim, começou no início do ano passado. Tá. Eu vou inverter os tópicos, mas é porque o senhor já adiantou bastante sobre isso, que é sobre o Ministério de Famílias. Né, que quando a gente soube, né, da nossa igreja, a gente ficou muito honrado, assim, né? O senhor é o pastor de famílias do nosso ministério. E na verdade o senhor já falou muito, né, sobre isso, mas se tiver mais alguma coisa que quiser falar sobre esse ministério, que é tão importante e o senhor está à frente. Sim, esse ministério, tem foco dele é justamente família, né? E dentro disso, Carol, abriu uma nova porta. Então, as experiências que Deus nos dá como vida nos abrem muitas portas. Então,
eu e a Cláudia, a gente costuma dizer que em cada tempestade que a gente vive, é possível a gente identificar pérolas, né? E uma tempestade que veio sobre a nossa vida foi quando chegou o diagnóstico do Theo como ele sendo autista. E Deus nos fez enxergar uma grande pérola aí. Porque além de nós podermos sermos os abençoadores do Theo, a gente viu que a nossa igreja, ela é muito carente, não só da questão de famílias, como também de famílias atípicas. Sim. E aí Deus nos deu esse braço através da irmã Yanina, a missionária Yanina, que criou um projeto que nos chamou para apresentar esse projeto, e nós abraçamos juntamente com ela, se tornando um braço do Ministério de Famílias, junto com o SEAC, inclusive, né? Então é um trabalho aí de 6, 8 mãos aí, mais ou menos, né? Então, o nosso foco, sendo famílias, abrange todo e qualquer tipo de família, inclusive famílias atípicas com um olhar específico. Para nós, numa fase da atual conjuntura política e social que nós vivemos, levantar essa bandeira é remar contra a maré. Mas se Deus trouxe isso para o nosso ministério dessa forma, é porque há ainda uma esperança de que as nossas famílias continuarão sendo alcançadas por Ele. Sim. E essa estrutura que vem sendo criada de uma forma tão grande, porque a gente via isso em Santo André em pequenos polos, numa igreja batista, numa igreja de célula, numa igreja tal, e a nossa igreja, ela está presente em quase todos os bairros da cidade de Santo André. Então eu vejo isso como uma estratégia de Deus gigantesca para alcançar toda a nossa cidade de Santo André e mais parte de São Bernardo, Mauá, Guarulhos e São Paulo, né? Enfim, Deus entendeu que o nosso ministério seria um celeiro, como um ponto focal para alcançar as nossas famílias, preservando o que Ele estabeleceu desde o Jardim do Éden. Então, para mim, o Ministério de Famílias é um propósito que Deus nos deu e que nós sentimos esse propósito arder dentro de nós, dentro do nosso chamado pastoral. E o Famílias Atípicas veio para coroar também tudo isso. E a gente viu a necessidade que a gente tem, não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas que nós já temos passado com algum trabalho, para nos tornarmos uma igreja com princípios de família e uma igreja inclusiva. Então esse tem sido o que nós temos permeado aí os trabalhos que a gente tem realizado. Eu acho muito legal assim que todos os tópicos que eu anotei o senhor já foi falando, então acho que facilita bastante, já caminhando para o final. Então o tema, né, que eu queria que o senhor falasse é sobre famílias atípicas. Os cafés da manhã, que são muito além, né, do que os cafés que são para acolher essas famílias. E algo que eu queria introduzir antes sobre o assunto é que recentemente nós tivemos o culto azul, né? E eu não participei do culto, eu estava viajando, mas eu estava ajudando na organização, montar a apresentação, enfim. E estudando esses materiais, eu estava lendo um material de um pastor, né, que fala sobre isso na igreja, e algo que me assustou muito, né, o quanto as igrejas, elas não estão preparadas para isso, né? Então, a criança, ela estava tendo algum tipo de crise na igreja, e aí ia o irmão e fazia imposição de mãos para ela, né? Então, foi algo que me deixou bastante chocada e triste, né? Porque é algo pouquíssimo debatido pela igreja. E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse tópico, famílias atípicas. Como surgiu a ideia dos cafés, que é algo muito muito bonito, assim, de ver, né, tipo... E, enfim, é isso, queria que o senhor falasse sobre isso. Surgiu, isso nasceu no coração da Clau, né,
ela queria fazer um momento de acolhimento e aí ela convidou, né, o Jô, convidou a Sol, convidou a Cleide, alguns irmãos que estiveram com a gente ali no primeiro café. A ideia era, como você disse, além do café, é justamente um acolhimento. E esse primeiro encontro ele foi muito marcante. Porque eu estava numa reunião de obreiros, se não me engano, e aí eu encontrei até com a Yanina lá, que eu sabia que ela era mãe atípica também, disse: Yanina, a gente vai fazer um café e você é nossa convidada para mães atípicas. E ela começou a chorar. E eu não entendi, né? Tá certo que foi feito um convite, ela é uma mãe atípica, mas ela se emocionou na hora. E ela veio pro café, junto com outras mães, né? Junto com outras mulheres, compartilharam sua história. E aí, duas delas nos chamam muita atenção. Uma delas foi convidada a ser retirada da igreja, praticamente, por conta do filho. Foi maltratada, mal recebida, não deram suporte. E a Nina também sofreu a mesma coisa. Ela chegou a ouvir que o filho dela atrapalhava as outras crianças ou a escolinha dentro da igreja. E o Espírito de Deus me moveu ali naquele momento, eu me coloquei de pé, eu pedi para parar o café e falei: olha, eu sei que eu não fui o pastor, eu não fui o obreiro, eu não fui o líder, eu não fui o diácono ou a professora de escola dominical das crianças que vocês passaram tudo isso, mas eu queria, no nome de Jesus, pedir perdão por nossas falhas, em nome de todos nós, todos nós que falhamos ou que pecamos nessa área por não entender o momento de cada um de vocês. E aí foi um momento de comoção muito grande. Eles começaram a chorar, a irmã conseguiu liberar perdão, aí a Nina começou a chorar também. E aí a Nina falou assim: pastor, nesse dia eu fui curada. Lindo. Eu fui curada. E ela, onde ela vai, ela fala, ela comenta a respeito disso. E aí foi daí que Deus colocou algo no coração da Yanina. E ela, numa noite, ela escreveu um projeto. Ela pegou o caderno, começou a vir coisas na cabeça dela, na mente dela, ela começou a escrever. E ela veio compartilhar com a gente. E como ela é de missões do SEAC, ela foi compartilhar com o pessoal do SEAC, né, com o Daniel, com a diretoria. Só que ela nos chamou, falou: pastor, tem um projeto aqui, eu me encantei com o café e Deus me falou muita coisa, eu queria apresentar para vocês. Ela me mandou o projeto e pediu para apresentar para o pastor Silas, como sendo algo do SEAC junto com o Ministério de Famílias. E aí nós dois apresentamos esse projeto aos cabeças de setores, o pastor Silas nos deu total apoio e aí nós começamos o projeto. Fizemos um café lá na sede, praticamente nos mesmos moldes que nós fizemos aqui, só que trazendo uma palestra de motivação. Eu e a Cláudia já tínhamos sido convidados para fazer uma palestra de motivação na Batista do Calvário antes, a respeito desse tema, né, do autismo, e a gente aproveitou esse gancho para falar trazer essa palestra também. E aí foi um grande marco também. Tinha aí mais ou menos mais de 120 pessoas, né? Caramba. Foi feita uma parceria com um psicólogo que é dono de uma cadeira de psicologia no Mackenzie, que é o Dr. Marcelo. E a partir daí a gente continuou estreitando esse relacionamento. Com isso foi montada uma equipe multidisciplinar para atender essas famílias e mais uma equipe que serve nos encontros de famílias atípicas também. Então a gente tem mais ou menos hoje umas 60 pessoas envolvidas, e dessas 60, 20 são profissionais: nutricionista, enfermeiro, psicólogo, psicanalista, pedagogo, todo tipo de disciplina, fonoaudiólogo que envolve essa área. Esses profissionais multidisciplinares são do nosso ministério, que estão dispostos a doar do seu tempo e abençoar essas famílias para serem cada vez mais acolhidas e abençoadas através deles. E fora os profissionais da área do Mackenzie, os psicólogos, que estão à nossa disposição também
para trabalhar juntamente conosco em relação a tudo isso. Mais ou menos isso, Carol. Nossa, muito incrível. E eu não tinha a dimensão, assim, do tamanho, da proporção, né, que tomou. Pastor, essas foram as minhas perguntas, os meus tópicos, né, que eu trouxe para guiar assim, a nossa conversa. Eu queria saber, né, se o senhor tem algo a acrescentar. Sim. Tá, então pode Diga, falar. pode falar. Eu tenho algo a acrescentar, mas pode continuar. Não, eu já ia partir para os agradecimentos, mas tá. Pode falar. Eu queria falar algo muito importante, Carol, porque até aqui a gente falou sobre o pastor que serve e o pastor de projetos, né, e chamada, etc. Mas por trás de mim, aliás, por trás de mim não, ao meu lado, à minha frente, diante de mim, tem uma mulher, que é a Cláudia. Muita gente diz que a mulher é 90% do ministério do homem. Não, eu digo que é 100%. Porque se ela não estiver junto, nada disso vai acontecer. Uma outra coisa são os meus filhos. Que além de tudo isso, de todas essas coisas que estão acontecendo, eu não posso perder de vista a minha esposa e os meus filhos. O tempo que é deles precisa ser deles. E eu preciso ter essa habilidade de continuar servindo a igreja local, ao Ministério de Famílias, ao Ministério de Famílias Atípicas e não esquecer que quem é prioridade na minha vida é minha esposa e os meus filhos. E depois vem tudo isso, né? Como fazer isso? Não sei. Deus é que nos dá graça da gente conseguir conciliar, de conseguir balancear, de conseguir fazer a igreja entender de que o pastor precisa tirar um período de férias. E quando eu cheguei aí, tirei meu primeiro ano de férias, muita gente ficou escandalizada. Sim. E é justamente por isso, porque se eu não viver isso, todo esse ministério de famílias atípicas, não é verdade. É só para eu mostrar que estou fazendo alguma coisa inovadora e não é isso. E a gente vive isso, a gente ama isso porque a gente entende que a nossa família precisa estar à frente de tudo e qualquer coisa depois de Deus. Tá? Então eu precisava falar isso. Não, muito importante esse parênteses, né? Mas foi muito importante. Então eu queria agradecer pelo seu tempo. Eu acho que passou um pouco assim do que eu planejava, mas acho que foi muito produtivo, assim, eu pelo menos aprendi muito com o que o senhor falou. Parabenizar pelo Dia do Pastor, que é domingo, né? Obrigado. E eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial, assim. E eu queria pedir desculpa, assim, porque a apresentação ela vai ser muito curta. Então, com certeza, eu vou cortar muita coisa, assim, do que o senhor falou. Mas eu peço desculpas agora. Mas eu sei que o senhor entende que tem que caber no momento do culto. E eu tava pensando, assim, e também, se eu conseguir, né, tipo, editar e fazer meio que uma entrevista em vídeo, né, caso os irmãos se interessem. Se tudo bem pro senhor. Tudo bem. Eu editar a nossa conversa e aí eu mando lá no grupo. E é isso, pastor. Eu agradeço muito. E muito obrigada. Eu agradeço também. Foi uma experiência maravilhosa, né? Relembrar de tudo isso, né? E colocar numa linha cronológica aí. Foi bem demais. Obrigado. Isso. Já tô me emocionando aqui já. Segura as lágrimas. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe.